Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Sutil, o seu podcast sobre expansão de consciência, fé e espiritualidade. Hoje nós vamos dar sequência ao tema projeção, que foi iniciado no episódio anterior, onde nós focamos mais nos relacionamentos interpessoais e como nós projetamos nos outros as nossas próprias sombras. O tema de hoje é: o seu mundo percebido reflete o seu interior. Hoje, o foco da nossa reflexão vai ser a nossa reação emocional às circunstâncias externas, porque tudo o que acontece na nossa vida é um reflexo do nosso interior. Então, todas as circunstâncias que você atrai, assim como as pessoas que você atrai, refletem o que existe dentro de você. Isso significa que duas pessoas podem vivenciar uma mesma circunstância de formas completamente diferentes, a depender da perspectiva que cada uma enxerga. E essa perspectiva, ela depende dos nossos conteúdos inconscientes, ou seja, aquilo que nós carregamos dentro de nós. Toda vez que uma circunstância externa te irrita, te estressa ou te deixa triste, na verdade, o estresse, a raiva e a tristeza, elas já estavam dentro de você. A circunstância, ela apenas serviu como um gatilho para trazer aquilo para fora, para trazer aquilo à tona. Veja bem, a maioria das pessoas do mundo não sabe lidar com as próprias emoções. Na verdade, toda vez que nós temos emoções ruins, o correto seria vivenciá-las e rendê-las até que elas passem. A gente tem que deixar ela fluir através de nós até ela sair completamente. Mas a maioria das pessoas reprimem as suas emoções, Ou seja, elas varrem para debaixo do tapete. O que acontece então é que nós vamos acumulando ao longo da vida uma quantidade imensa de emoções negativas no nosso inconsciente. E a gente vira como se fosse uma panela de pressão, cheia de negatividade acumulada. E aí qualquer circunstância se torna um estressor em potencial, que abre temporariamente uma válvula ali dessa nossa panela de pressão e libera uma quantidade de sentimento reprimido. Então, as circunstâncias, elas são apenas gatilhos que abrem essas nossas válvulas e soltam esses sentimentos que já estavam ali. Então, por exemplo, o trânsito, uma dificuldade no trabalho, uma situação política, uma notícia, um acidente, uma catástrofe, todas essas coisas, elas são gatilhos que abrem essas válvulas e liberam a nossa pressão interna de sentimentos por alguns momentos. Então, você estoura, você explode, Porque, de alguma forma, você liberou um sentimento que já estava dentro de você. E quanto mais sentimentos reprimidos uma pessoa tiver, mais reativa ela vai ser. Ou seja, mais facilmente ela vai se irritar, ela vai estourar, ela vai surtar. Porque a pressão de sentimentos ali vai ser tão intensa que qualquer evento estressor já abre essa válvula, já libera uma quantidade imensa de sentimentos negativos. Então, aquelas pessoas que se estressam com muita facilidade, que são muito briguentas, muito indignadas, muito raivosas, elas são assim porque elas têm uma carga emocional negativa imensa acumulada. Eu gosto de uma expressão que o Arli Cravo usa, que ele fala que nós carregamos um container de detritos emocionais acumulados ao longo da vida. Só que para carregar esse container, nós precisamos fazer um esforço imenso, porque ele é pesado e isso reflete no nosso corpo. Como assim? Nós vamos ficando enrijecidos, nós vamos ficando tensos, com a face carrancuda, e em casos mais extremos, isso vai somatizando e vai gerando doenças físicas. Então, não adianta reclamar do contexto externo, porque o sentimento ruim que você sente, ele vem de dentro de você, ele vem do seu container de detritos emocionais acumulados. Quando você culpa o externo, você só está fugindo do problema real que está dentro de você. Para a gente entender, vamos fazer uma analogia. Imagina que a sua mente é como a sua casa. E na sua casa existe um porão, onde você guarda lá um monte de tralha que você nem lembra que existe. E aí um dia, a sua casa tá suja, tá cheia de lixo, mas você não pode lidar com aquele lixo agora, vai chegar uma visita. Aí você abre a porta do porão, pega todo aquele lixo e joga lá embaixo. Dali um tempo, você esquece que você fez isso, mas a sua casa começa a ficar com um mau cheiro e você não sabe por quê. Aí você pode culpar o cachorro, porque você acha que foi ele que fez sujeira, você pode culpar
o caso do vizinho, achar que esse cheiro vem da rua. Você pode tentar mitigar o cheiro limpando a casa e comprando aromatizadores, colocando flores, mas isso só disfarça o problema. Enquanto você não entrar lá no porão, encontrar aquele lixo e tirar ele de lá, você nunca vai conseguir se livrar do problema do mau cheiro. E nessa analogia, o porão ele é o nosso inconsciente e o lixo são os nossos detritos emocionais. Então, quando você decide entrar no porão e reconhecer aquele lixo, limpar ele, tirar para fora, os sintomas do lado de fora, eles vão desaparecendo. Então, à medida que nós vamos limpando os nossos detritos emocionais, nós vamos aliviando aquela pressão interna causada pela imensa quantidade deles, isso reflete em tudo na nossa vida. Desde o nosso corpo, a nossa saúde, as nossas expressões que se tornam mais leves, até a forma como nós lidamos com as situações. E até mesmo as situações em si mudam. Quanto menos sentimentos reprimidos, menor a pressão interna e menos reativos nós somos. Ou seja, custa muito para algo te estressar, custa muito para algo te irritar. E não é porque você reprime as coisas, é porque você realmente não se abala mais. E como que a gente consegue limpar, então, esses detritos para conseguir alcançar um estado de leveza, para conseguir destravar as nossas limitações e a nossa rigidez? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que essas coisas estão dentro de nós e parar de culpar o externo, que é aquela questão de você parar de se fazer de vítima. Depois, é preciso você intencionalmente reconhecer essas sombras, olhar para os sentimentos que você sente na hora que você sente, com atenção e consciência. Então, não é para varrer para debaixo do tapete, não é para reprimir ou então explodir, estourar. É para observar, deixar o sentimento ruim fluir através de você, observando ele, porque é só assim que ele sai, sem se identificar. É só observar até que ele passe. Uma vez que você toma consciência de um sentimento ruim e deixa ele fluir, fazendo com que ele saia de dentro de você, ele vai desaparecer. E aí todas as coisas que te irritavam naquele aspecto, elas também vão desaparecer. E esse é um trabalho que nós temos que fazer pro resto da vida. Porque aos poucos a gente vai esvaziando o nosso container de detritos emocionais, né? Ou a nossa panela de pressão. E o resultado disso é que conforme a gente vai limpando isso, as circunstâncias mudam, as coisas que costumavam nos irritar, elas param de acontecer, ou quando elas acontecem, elas não nos causam nenhum transtorno. As pessoas podem mudar o seu comportamento em relação a gente, ou então elas simplesmente vão ser afastadas de nós, a nossa saúde melhora, enfim, todos os problemas de origem emocional, eles são resolvidos. Porque à medida que a gente vai fazendo isso, a nossa consciência vai expandindo. E à medida que a nossa consciência vai expandindo, nós vamos acessando realidades que são mais compatíveis com ela. Em síntese, a ideia central do episódio de hoje é que tudo que nós vivenciamos ao longo das experiências da vida reflete o que nós temos guardados dentro de nós, nas profundezas do nosso inconsciente. Então, todo sentimento negativo e todo estresse que nós experimentamos, na imensa maioria das vezes, é a liberação de coisas que nós temos guardados dentro de nós. As situações externas, às quais nós atribuímos a causa do nosso sofrimento, elas são apenas gatilhos que abrem as nossas válvulas de escape, liberando um pouco da pressão interna causada pelos nossos próprios sentimentos reprimidos. Então, ao olharmos para dentro, buscando encontrar as nossas sombras, nós conseguimos identificá-las e vamos aos poucos nos libertando dessa carga emocional negativa acumulada, reduzindo a nossa pressão interna e assim nós vamos nos tornando cada vez menos reativos, cada vez mais leves. Com isso, o nosso podcast de hoje fica por aqui. A ideia, como sempre, é mostrar que expandir a consciência é sobre olhar para dentro. É sobre aceitar que todos os problemas estão dentro de nós. Quanto mais você olha para você e identifica esses problemas e cura eles, mais fácil e leve a vida se torna. Espero que tenha caído uma ficha para você e que de agora em diante você se vigie mais para identificar e liberar os seus sentimentos negativos, ao invés de reprimi-los ou expressá-los de uma forma reativa e automática, porque isso, com toda certeza, no longo prazo vai fazer total diferença na sua vida. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você gosta desse conteúdo e sente afinidade com a minha energia, então compartilha com mais alguém. Um beijo e até a próxima!